verso de número 41 de 1 Reis 18, diz assim: Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma chuva abundante. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto, a sua cabeça entre os joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Agora vamos em Atos 2. E eu vou ler do verso 14, só para você entender 2 pontos que eu quero usar para confirmar aquilo que 1 Reis 18 nos ensina. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Verso de número 16, eu quero que você guarde isso, diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que na verdade veio da parte de Deus. Então leia comigo o verso 16 novamente, mas ao invés de dizer pelo profeta Joel, diga: e isto foi dito por Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. Mas isto é o que foi dito por Deus. Mais uma vez: mas isto é o que foi dito por Deus. Diz aí para alguém do seu lado. Agora, para me ajudar a pregar, diz aí para alguém do teu lado: não está nada fora do normal, irmão. Diga: isto é o que foi dito por Deus. Olha para outra pessoa e diga assim: não fique estranhando não. Isto é o que foi dito por Deus. Tome o seu assento. Dificilmente eu tenho um subtema. Eu tenho um tema, mas hoje eu tenho um tema e um subtema. O meu tema é hora de ver a visão. O subtema seria: você consegue ver a visão? Muitas pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo e que disse que faria. Este é o ano de você ver a sua visão. Mas será que você está enxergando que Deus já começou a fazer o que prometeu que faria na sua vida? Pergunte para alguém do seu lado: você consegue ver a visão? Sabe, se você não tem visão, vem semana que vem que eu tenho uma palavra para você. Mas hoje é uma palavra para os poucos que ainda estão agarrados em uma visão. Seja uma visão acerca da tua casa, do teu trabalho, do seu ministério, da sua família. Algo que Deus colocou no seu espírito e disse que faria. Esse texto
de Atos 2 não tem nada a ver com o texto que nós lemos, a não ser por um ponto só, que é o que eu quero compartilhar com você. São dois textos diferentes, em duas situações diferentes, e para que você entenda de forma rápida, você tem que entender que o poder desse texto que nós lemos é esta frase: mas isto é o que foi dito pelo Senhor. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre todos os 120, eles foram cheios de uma forma tão intensa, que começaram a falar em novas línguas e a profetizar, e aqueles que passavam pela região, porque era uma época de comércio e de festa, eles olhavam e falavam: eles estão embriagados, e ainda é de tarde, nem é de noite. Mas Pedro se coloca de pé e faz essa defesa, essa justificação, esse pronunciamento, dizendo que o que eles estavam vendo não era o que eles pensavam. Pedro se coloca de pé e diz: varões, o que vocês estão vendo não é o que vocês pensam que está acontecendo. O que vocês estão vendo não é anormal. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e os filhos e filhas profetizariam, e os moços teriam visões. Se você não entender o que ele está fazendo, você não vai entender o porquê que eu li 1 Reis 18. Porque 1 Reis 18, o moço do profeta olha para uma pequena nuvem, e ele não ignora a pequena nuvem, e talvez outra pessoa ignoraria a pequena nuvem, mas ele não ignora porque ele sabe que aquela pequena nuvem era resultado do que Deus havia dito para Elias. Talvez ele tivesse dito até mesmo o que Pedro falou: isso aqui não é qualquer coisa, isto é o que foi dito pelo profeta, isto é o que foi dito pelo Senhor. Ele disse que haveria uma chuva abundante, então eu não vou ignorar o sinal, isto é o que foi dito pelo profeta. Pedro se coloca em pé em Atos 2 e ele fala: não fiquem desesperados, isto é o que foi dito por Deus. Deus disse que derramaria do seu Espírito, ele derramou, e o que vocês estão olhando achando que é loucura, não é loucura, faz tudo parte do esperado. Isto é o que foi dito pelo Senhor. Tem algo na tua vida acontecendo agora, que no início você achou que era loucura, não entendeu, parecia estranho, mas deixa eu dizer para você, aponta para isso e diga: isto é o que foi dito pelo Senhor. Ok, quando você chegar em casa você vai entender. Não é o que eu pensei que aconteceria, mas é o que eu pensei que aconteceria. Eu esperava a promessa, só não esperava começar desse jeito. Mas se começou desse jeito, eu estou em paz, porque não é o que eu esperava, mas eu já esperava. Eu esperava Deus fazer, não esperava desse jeito. Isto é o que foi dito pelo Senhor. Diz aí para alguém do seu lado: Deus está trabalhando e você não está percebendo, irmão. Se tu não entendeu o que eu falei agora, irmão, tu não vai entender mais nada daqui para frente. Você entendeu? Posso avançar? Diga amém. O que eu quero que você guarde no fim dessa palavra é o seguinte: Deus deu uma visão individual para cada um aqui. Alguns aqui esse ano têm uma visão profissional para se cumprir, outros têm uma visão particular, familiar. Cada um aqui tem, veja, quando eu falo de visão, entenda como você quiser: visão, profecia, promessa. Veja, tudo isso envolve a mesma coisa, aquilo que Deus fez você enxergar no teu espírito, mas você ainda não enxerga no físico. Se você entende que Deus sempre põe no teu espírito aquilo que Ele vai colocar no teu físico, você tem que compreender que existe um momento em que Deus começa a trazer para fora o que Ele colocou dentro. Ele começa a gerar o bebê, Ele começa a fazer você produzir um milagre, e nem sempre a gente começa a receber a promessa, a visão do jeito que a gente esperava, porque às vezes é uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, homens parecendo que estão bêbados. Mas você tem que compreender que quando você tem o Espírito de Deus, você sabe discernir, olhar e entender: isso aqui não é loucura, isto é o que foi dito por Deus. Você já passou um problema na tua vida
que todo mundo estava achando estranho e desesperado em certo ponto, mas você estava de boa, relaxado, porque você sabia que aquilo era Deus começando a cumprir uma promessa na tua vida através de uma luta. E aí, enquanto todo mundo não sabia o que fazer, você estava de boa dizendo: não, fique em paz, isto é o que foi dito pelo Senhor. Ele disse que faria, eu não esperava que ele fizesse dessa forma, eu esperava que ele fizesse alguma coisa, mas não dessa forma, mas ele está fazendo dessa forma, maravilha. O milagre é meu, o método é dele, ele faz do jeito que ele quer. Se eu quiser receber, eu só tenho que ficar em paz e dizer: isto é o que foi dito pelo Senhor. Diz aí para alguém do teu lado: o diabo não está controlando a sua vida, viu, irmão? Não está. Tem gente que pensa que o diabo tomou controle da vida dele, que o diabo está fazendo e desfazendo. O que você às vezes está dizendo que é obra do diabo, na verdade é obra de Deus. Não entendeu? Vou tentar aqui. O que você está dizendo que é o diabo que está fazendo, às vezes pode ser Deus. Às vezes uma pessoa, Deus prometeu prosperidade, Deus prometeu um enriquecimento, Deus prometeu o reconhecimento, e porque você demorou para sair de um local e usar a fé e abrir o seu próprio negócio, Deus teve que usar de uma forma mais dura. Ele fez você ser demitido, e agora que você perdeu o emprego, você está dizendo que foi o diabo que te tirou você de lá. Ok, vou tentar para cá, tá bom. Tem coisa que Deus faz e você está aí de cara feia, emburrado, queixo para frente, uma cara de cavalo que comeu e não gostou e falando: é o diabo, é o diabo, é o diabo. Meu irmão, se o sangue de Jesus está na tua vida, o diabo não pode fazer tanta coisa. Diz aí para alguém do teu lado e aponta o dedo, diga assim: isto é o que foi dito pelo Senhor. Aquilo que você está achando que é o diabo, não, isto aí é o que foi dito pelo Senhor. Deus não disse que ia fazer algo, Ele já está fazendo, sei que não está vendo. Ok. Ponha isso na tua cabeça: o diabo não tem poder de te impedir de ser abençoado, porque contra o diabo existe o sangue de Jesus e o nome de Jesus. Mas o diabo pode te impedir de se sentir abençoado. Como? Fazendo você não ter a percepção de que o que está acontecendo agora é obra de Deus. Vou repetir de novo. Tem coisa que acontece na tua vida e você reclama quando você deveria estar agradecendo e dormindo em paz, tomando chá gelado, reclinando na cadeira, regozijando, alegre, sabendo Deus começou a agir. Mas você faz o inverso, começa a orar desesperado, como se Deus não estivesse vendo nada, e Deus é quem está no controle de tudo. O que eu quero que você saia daqui hoje é carregando essa palavra no teu coração. O que você pensa que não é nada, ou que está acontecendo de forma estranha, na verdade, é o começo daquilo que Deus disse que faria. Pedro se coloca de pé e ele faz uma defesa: não falem que isso aqui é embriaguez, isto aqui é o que Deus disse. Deus disse que faria, começou a fazer. Sabe, alguém tinha que amanhã levantar, sair de casa e falar para o diabo: diabo, isso aqui eu já entendi que é Deus quem está fazendo. Às vezes é um problema com o teu filho, com a tua filha, você devia falar: você não vai me enganar mais, isso aqui é Deus quem está fazendo. Oh, meu Deus. Às vezes Deus está... daí eu vou daqui a pouco aqui. Às vezes uma situação piora para alguém, a saúde de alguém piora, e é Deus. Sabe, irmão, às vezes alguém foi engolido por um peixe grande, está numa situação complicada e você está orando para Deus livrar ele, mas como é que você vai orar para Deus livrar alguém daquilo que Deus mesmo está fazendo? Você não pode repreender Deus de Deus. E aí você está orando. Irmão, somente quem tem maturidade espiritual sabe o que é você ver uma pessoa que você tem orado para Deus agir na vida dele, e ela está numa situação complicada, e na complicação dela você está feliz dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado. Porque o Senhor tentou falar de um jeito, não ouviu, e agora o Senhor está berrando para ver se ele ouve. Obrigado, Senhor. Deus está fazendo algo. Quem acredita nisso, diga amém. O profeta Joel fez uma declaração importante, Pedro cita ela novamente. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, verso 17: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões. Os jovens terão visões. Quando você ouve a palavra de Deus dizer os jovens terão visões,
É até fácil de entender o que Deus está dizendo, porque você sabe que visão nada mais é do que você enxergar o que ainda não aconteceu. Visão não é vista. Vista é o que os seus olhos veem, visão é o que o teu espírito enxerga. Muita gente não tem vista, mas tem visão. Muita gente é cego, mas tem visão. E muita gente que tem vista não tem visão. Ele não consegue enxergar o melhor, ele não consegue enxergar o potencial, ele não consegue enxergar o futuro. Visão nada mais é do que você enxergar lá na frente o que vai acontecer com os pés no agora. Então, quando alguém tem uma visão, você entende que Deus está mostrando para essa pessoa coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não passou pela sua cabeça. Mas existe uma verdade nesse texto que vai mais profundo do que isso, porque essa verdade é a parte superficial, rasa. Porque a palavra visões aqui no grego, ela não traz a conotação de você ver o que ainda não aconteceu, mas de você ver acontecer o que antes você viu e não tinha acontecido. Nada mais do que você ver o cumprimento de uma visão que você tinha tido. Em outras palavras, os jovens terão visões, eles não apenas verão o que vai acontecer, mas eles verão acontecer o que eles antes viram que iria acontecer. Tem gente que morre e não consegue ver a visão, porque ele morre sem ter visto a visão. Ele tinha uma visão que os filhos estariam na igreja, morreu e não pôde ver os filhos na igreja. Ele tinha a visão que veria o marido na igreja, morreu sem ver a visão. Mas Deus mandou dizer isso para alguém, e eu não estou aqui para brincar com você, que 2023 é o ano que você não vai apenas ter a visão, porque você já está com uma visão que está desde 2013, 2014 na tua mente. 2023, Deus vai te dar novas visões, mas vai ser um ano em que Deus vai fazer você ver a visão. Deixa eu melhorar aqui. 2023 é o ano que você vai andar na visão, você vai sentir a visão, você vai tocar a visão, você vai, oh meu Deus da glória, isso aqui já era para você ter dado glória. Diz aí para alguém, você vai ver a visão, irmão. Pergunta para alguém, tu crê nisso ou não? Se você crê que você vai ver a visão, entenda algo. Há um processo muito importante quando você está prestes a ver a visão. Quando Deus está prestes a materializar o que Ele pôs em você. Se você não fizer algumas coisas, você vai perder muito tempo e não vai aproveitar o que Deus queria que você aproveitasse. É interessante que eu não sei quem aqui já viu aquelas mulheres que engravidam e só descobrem que engravidaram depois do 5º, 6º mês. É incrível como é que tem gente que consegue fazer isso. E engraçado, a gente pensa que a pessoa, para saber isso, deve ser gorda, e a pessoa vai engordando ali e pensa que, né? Não, mas é interessante, tem umas, eu já vi uma moça magra, moça não, uma senhora já, magra, não vou falar senhora, que ela tinha 40 anos, aí tem gente que vai achar que 40 anos já é senhora, mas tudo bom. A pessoa magra foi descobrir gravidez no 5º mês, e é interessante, os hormônios foram mudando, o humor foi mudando, aquela mudança que a mulher passa, e ela ficou ignorando os sinais que o corpo estava dando, ignorando o que estava acontecendo. E quando ela descobriu, foi engraçado, é aquele desespero, agora tem que comprar enxoval, agora tem que mudar de casa. Ela perdeu 5 meses de proveito, de descanso, de que Deus cumpriu a promessa, porque ela não soube ver a visão. Tem gente que Deus já está trazendo a visão e você não está vendo a visão, e você deveria estar aproveitando agora cada minuto do que Deus está fazendo, mas você não está vendo o que Deus está fazendo. Quando você for ver, já é muito tarde, já está quase para nascer, e Deus quer que você veja a visão. Pergunta para alguém do seu lado, você consegue ver a visão? Visão é uma coisa importante. A Bíblia diz que onde não há visão o povo perece, onde não há visão o povo adoece, onde não há visão o povo enfraquece. Sabe o que é uma pessoa que só, você que está aqui que está sofrendo de depressão, problema seu não é o que fizeram com você, o problema da sua depressão, o problema seu não é o trauma que você passou, o quanto te roubaram. Olha bem para mim, tudo isso aí é o diabo querendo arranjar para você uma justificativa para você não aceitar que você se colocou nessa situação. Você decidiu ficar em depressão, porque depressão simplesmente significa falta de visão, e a falta de visão é uma decisão tua, não é uma decisão de Deus.
Falta de visão é quando você decide que você não vai mais enxergar para o que Deus prometeu, você não vai se agarrar mais na promessa. Deixa eu melhorar isso aqui para você. Hebreus vai dizer que a promessa de Deus é como âncora para a alma. O que é âncora? A âncora é aquilo que você joga no mar, não para o navio não balançar, mas para ele não sair do lugar. Se você tem uma promessa, não quer dizer que você não vai balançar, você vai balançar, mas quer dizer o seguinte, que independente do que acontecer, você não vai arredar o pé, tu vai ficar firme no propósito de Deus. Pode ser que seja mais difícil, pode ser que seja mais fácil, pode ser que falem mal, pode ser que critiquem você pode balançar de um lado para o outro, mas porque você está agarrado na promessa, agarrado na âncora, você não deixa de trabalhar em cima do teu sonho, você não deixa de trabalhar em cima do teu projeto. É duro falar isso aqui, mas muita gente ora para Deus libertar ele de uma depressão, que você deveria apenas orar: Senhor, abre a minha visão, para que eu consiga enxergar. Irmão, vou lhe dizer uma coisa, a razão pela qual José não entrou em depressão, José teve uma irmã estuprada, ele foi o mais amado do seu pai, o mais odiado dos seus irmãos, ele foi jogado, foi traído, depois foi caluniado, e ele era um bom funcionário, mas em todas as vezes que ele era jogado para baixo, ele mantinha a cabeça para cima, olhando para a visão que Deus disse para ele, desde a casa do seu pai, quem ele seria, quem ele se tornaria, e ele sempre passou por cima, porque quando você tem uma visão, você é uma pessoa imparável. Quando você tem visão, a depressão não entra na tua vida. Hoje você não precisa que eu ore para Deus te libertar da depressão, é só você lembrar do que Deus prometeu, se agarrar na promessa que serve como âncora e fazer disso a sua visão e entender o seguinte: não importa o que está acontecendo hoje, amanhã é um novo dia, e se Deus te prometeu, Deus pode fazer todas as coisas. Aliás, diz aí para alguém do teu lado: Deus pode tudo, Ele só não pode uma coisa. Diz aí para alguém: Deus não pode falhar. Se Deus fez uma promessa a teu respeito, você tem que agarrar essa visão e tem que fazer da tua visão pão de cada dia. Veja, eu vou lhe dizer o seguinte: a Bíblia diz que Jesus suportou a vergonha da cruz, visto a proposta que foi colocada diante dele, porque Jesus teve a visão da recompensa. Ele não deixou a depressão que quis pegar ele no Getsemane e enfiar ele para baixo. Ele teve uma opressão. Opressão a gente sofre, o diabo quer te jogar para baixo o tempo todo, falando coisa a teu respeito, falando coisa para você, mas toda vez que você se lembra daquilo que Deus prometeu para você, você repreende a opressão, não entra em depressão e levanta a cabeça e diz: mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar, melhor é o fim de todas as coisas do que o início delas. E se Deus prometeu, Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Se Ele falou é porque Ele vai fazer, Ele sabe o jeito de fazer, Ele sabe quando fazer, Ele sabe quem usar. Já era para ter dado glória, mas tudo bem, vamos continuar. Se Ele prometeu, eu vou me agarrar na minha visão, porque sem visão o povo perece. Se eu abrir mão da minha visão, eu fico doente. Já viu que a pessoa, quando entra no estágio de depressão profundo, ela começa a andar fedida, já não toma mais banho. Era uma pessoa vaidosa, cuidava do corpo, andava bem vestida. A pessoa vai começando a viver relaxada, quarto bagunçado. Por quê? Porque a pessoa, como não consegue enxergar nenhum motivo para melhorar hoje, ele decide viver preso no ontem. E é tudo uma questão de falta de visão. De todos os milagres que Jesus fez, o de maior proeminência foi dar vista aos cegos. Jesus ressuscitou alguns, curou alguns aleijados, mas o milagre que ele mais fez foi dar vista aos cegos. Por quê? Porque sem visão o povo perece. A coisa que Deus mais está preocupado com você é visão. Sabe o que fez você se converter? Visão. Quando você enxergou o benefício de ter Cristo, quando você teve visão, você veio diante de Deus. Sem visão você não teria chegado onde chegou. E alguns de vocês têm que tomar cuidado, porque se você continuar andando do lado de gente que não tem visão, a tua visão não vai influenciar eles, mas a falta de visão deles vai contagiar você. Cegueira passa. Ok. Cegueira passa. Gente invejosa passa. Gente, oh meu Deus da glória, ingrata passa. Gente que não tem vontade de avançar, piora você e faz você ficar igualzinho. Se esse é o ano que Deus vai fazer você ver a tua visão, olha para mim, presta bem atenção. Não importa o quanto você ame alguém, o teu amor por alguém não pode ser maior do que o amor que você tem pela tua promessa. Vou falar de novo que alguém aqui tomou um tapa de Deus agora. Para de palhaçada. O amor que você tem por alguém não pode ser maior do que o teu amor pela tua promessa.
A promessa que Deus te fez é para abençoar a tua posteridade, os filhos dos teus filhos, é para mudar a história daqui para frente. O amor que você tem por essa pessoa vai melhorar o hoje, mas não pode fazer muita coisa amanhã. E você tem que entender o seguinte: chega um momento em que você tem que falar: eu preciso focar na minha visão, deixa eu andar do lado de gente que tem visão. Eu não posso querer ficar arrancando da depressão quem não quer se arrancar. O problema é teu, continuo te amando, oro por você, mas eu não posso querer ajudar você a sair de uma água que você decidiu se afundar nela. Ok. Eu não posso querer arrancar da água alguém que eu estou estendendo o braço, e tudo que ele faz é ficar gritando e com o braço baixo. A sua visão depende muito de quem você vai decidir priorizar o seu tempo. Com quem que você está gastando o teu tempo no telefone? Com quem você está gastando o teu tempo? Porque tudo que o diabo quer é destruir a tua visão, porque se o diabo arranca a tua visão, se o diabo faz você perder a noção do que Deus tem para você, ele faz você perecer. Provérbios 23 vai dizer que como pensou no seu coração, assim é. Você é o que você pensa. Por quê? Porque a visão é uma coisa tão poderosa que toda visão que você tem, se você ficar nela por muito tempo, inevitavelmente ela vai se materializar em você. Por isso que pessoas que não conseguem largar as drogas, a bebida, não conseguem largar, por quê? Porque eles não conseguem ter visão. Porque quando você se vê liberto disso, quando você vê que é possível você ficar liberto, aí você começa a se libertar. Mas quando você vive vendo você mesmo preso nisso para o resto da vida, a visão que você tem de que você vai estar sempre nessa situação para o resto da vida, faz você sempre acordar todo dia preso no vício. Quando você pensa melhor, quando você vê melhor, você vive melhor. Você quer ver só que interessante? A visão é uma coisa tão poderosa que quando o diabo quer fazer você cair em pecado, ele pega a tua visão. Porque todo pecado que você comete, você só comete no físico, porque primeiro você cometeu no espírito. Você não comete um pecado no corpo que você não cometeu primeiro em pensamento. Você pensou em cometer ele, depois você cometeu. A tentação que todo mundo luta, porque todo mundo tem tentação, não é errado ter tentação, Jesus foi tentado. O problema é você cair nela. Todo mundo aqui tem uma tentação, e não olha para mim com essa cara como se eu não estivesse falando com você. Você sabia que a tentação que você tem, você só tem porque você se pega pensando em fazer ela? Vira e volta você pensa em roubar. Vira e volta você pensa em fazer um caixa 2. Vira e volta você pensa em desviar um dinheiro. Vira e volta você pensa em adulterar. Vira e volta você pensa em dar uma tragada. Aquilo que você pensa, se você continuar pensando muito nisso, é aquilo que você vai se tornar. Por isso que a guerra é contra o pensamento, porque se você fica pensando muito no ato, você comete ele. Se você pensa muito em santidade, você começa a ver uma vida de santidade. Então o diabo, ele está de olho na tua visão. Tua visão é a coisa mais importante que você tem. Sem visão você não vai para o céu. Sem visão você não anda em santidade. Sem visão você não avança. Sem visão você perece. Sem visão você morre. E você tem que decidir que esse ano você vai fazer de tudo que for preciso para poder ver a visão que Deus já está materializando. Mas talvez você não está vendo. Eu te garanto uma coisa. Tem promessa que Deus pode cumprir na tua vida hoje, você não pode perceber. Tem promessa que hoje você vive, que tu não percebeu, mas há 5 anos atrás, tu chorava para ter essa promessa. Quando ela aconteceu, tu não celebrou, tu não festejou, porque tu estava tão cego que tu não percebeu o que Deus estava fazendo. Você quer ver só? Irmão, quantas vezes você vinha aqui e falava: Senhor, se o Senhor me der um carro, Senhor, eu vou vir na igreja, eu vou dar carona, eu vou. Aí Deus te deu um. E sabe o que você fez? Primeira coisa, você foi no shopping. Claro, eu estou falando da exceção. Mas a visão que você tem é a coisa mais preciosa. Porque sem visão para o teu casamento, para os teus filhos, tudo vai perecer. Sabe por que o diabo está te parando? Porque você dá muito poder para ele que ele não tem. O diabo não pode te tocar se Deus não permitir ou se você não atrair ele. Deus, quando permite o diabo te tocar, é para você sair melhor, Jó. Mas quando você pega e puxa ele com a mão, é porque você não entende o que a palavra diz. Se você mantém a visão, o diabo não pode parar você por conta do que acontece hoje. Já viu aquela pessoa
que perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu a filha, perdeu o emprego, foi roubado, foi caluniado, e ainda assim ele continua de pé, avançando, vivendo. E teve gente que não perdeu 1/3 do que ele perdeu, e já se entrou na pior depressão, começou a tentar todo tipo de suicídio, não deu certo isso, tentou aquilo. E como é que pode alguém que sofreu muito pouco já tentar acabar com a vida, e alguém que sofreu em quase todas as áreas não querer desistir? A diferença é que um entendeu: se Deus me deu uma visão, Deus não me deu para ele tentar fazer, Deus só dá a visão que ele garante que ele vai cumprir. Ok, Deus só dá a visão que ele garante que ele vai cumprir. Se Deus te permitiu ver, é porque Ele quer te dar. Se Deus permitiu você enxergar, é porque Ele quer que você tenha. E aí você, às vezes, dá uma de João bobão, sem braço, não entende o seguinte: ai, eu não entendo por que eu estou sendo tão humilhado, esse povo está passando na minha frente, eles desfilam com a roupa boa, com a casa boa. Deus te permitiu ver alguém numa situação melhor, que era para você ver aquilo que Ele tem para a tua vida, para você entender que se eu te deixei ver, é porque eu quero te dar. Eu nunca te daria aquilo que eu não te mostro antes. Eu poderia falar aqui de quando Moisés envia os 12 para a terra prometida, sabe? Vou te falar, vou rasgar aqui o verbo. É por isso que eu nunca entendo uma coisa. É por isso que me ajuda agora, Jesus. Me ajuda agora. Tu ora para melhorar de vida. Meu Deus da glória. Me dá um tapa agora, hein? Se eu pegar pesado aqui, porque Jesus segura minha carne. Aí, Senhor, prospera a minha vida, eu quero dar uma vida melhor para os meus filhos, eu quero e eu sonho com o melhor, eu quero pagar uma boa escola, vou para a faculdade. Maravilha. Você sabe quanto que custa um apartamento? É muito caro, eu nem fui ver, porque eu nem tenho condição de entrar. Você nunca vai poder ter aquilo que você não entrou para ver. Isso é bíblico, isso é bíblico. Sabe, eu vou falar de uma coisa, eu vou dar um exemplo simples, porque tem gente que acha que tudo é só dinheiro. Mas vou dar um exemplo simples aqui. Um exemplo simples, ok. Irmão, você é doido para ter uma vida financeira melhor. Qual foi a última vez que você entrou para provar aquela roupa que você sonha comprar, para você poder ser inspirado e falar: Deus tem o melhor para mim, daqui a pouco eu estou vindo aqui comprando. Eu não creio nisso. Não creio nisso porque eu nunca fiz, porque eu te garanto uma coisa. Uma vez, tem um casal aqui que eu achei interessante. Eu falava para eles: quando vocês começarem a viajar para fora, aí vocês vão ver só como é que Deus vai mudar a vida de vocês. Eu falei, olha, irmão, esse conselho eu dei para eles, não estou dando para você, porque eu sei que eles trabalham, são sérios. Eu falei, olha, parcela, pega empréstimo, mas faz uma viagem para fora, porque eu te garanto, quando você é exposto ao melhor, você nunca quer voltar para o pior, você sempre vai falar: se Deus tem mais para mim, eu vou avançar. Você quer ver só isso aqui? Vou te provar. Você vem para uma igreja como essa, ouve uma palavra como essa, é difícil tu querer voltar para a igreja que você estava antes e ficar ouvindo aquela palavra. Por quê? Quando você vê o melhor, você fala: peraí, Deus não teria deixado eu ver se Ele não quisesse me dar. Se Ele me mostrou o cacho de uva tão grande que homens tiveram que carregar, se Ele me mostrou dias melhores, eu preciso entender que onde eu entro para ver, eu estou possibilitando eu entrar para poder tomar e possuir. Irmão, ser crente é você ser maluco. Por quê? Porque tu entra onde não pode comprar já dizendo: é meu. Okay. Tu compra roupa de bebê e ainda nem conseguiu engravidar e fala: já estou me preparando. Fez o enxoval, agora eu peguei tu, hein? Fez o enxoval para casar e fala: eu vou usar. Você comprou aquela, vou ficar quieto aqui. Comprou lingerie, comprou tudo e fala: quando Deus me der, vai ser um avivamento, porque eu já vou me preparar, eu tenho uma visão de que Deus vai me dar. Entenda isso aqui: enquanto você não criar espaço, você nunca vai receber. Deus primeiro cria o espaço para depois preencher o espaço. Antes do fogo descer no altar que Elias fez, primeiro Elias criou espaço. Ele criou uma vala, ele cavou, ele criou espaço, Você está criando espaço para o que Deus vai te dar? Tem um cômodo da tua casa sobrando ou não? Tem cômodo sobrando no teu escritório ou não? Tem espaço sobrando na tua vida ou não? Se tu não cria espaço, como é que Deus vai encher? Você não vê Deus criando peixe para depois criar o mar. Ele cria o vazio do mar, cria o vazio dos céus. Depois que Ele cria o espaço, Ele preenche o espaço. Você erra porque você fala: quando o Senhor me der, eu mudo. Deus está falando: muda que depois eu te dou. O que é jejum? Jejum é você criar espaço para Deus encher.
Ok. Você está criando a tua visão. Quando você jejua por visão. Eu vou criar um espaço para Deus encher. Quando você estuda, você está estudando para preencher você cria um espaço para Deus preencher. Você tem que criar um espaço para Deus preencher na tua vida. Você tem que criar um espaço, você tem que sair daqui hoje entendendo que você tem algumas semanas para criar espaço em algo que não tem espaço e falar, vamos sair daqui e ir para algo maior, vamos sair daqui e fazer aquilo. Por quê? Porque não importa se ainda não veio, quando eu crio espaço para Deus, Deus sempre preenche espaço, porque Deus não é Deus de deixar vazio, Deus é Deus que cria o vazio para depois preencher o vazio. Ele cria o tabernáculo, depois ele põe a mobília, não é primeiro fazer a mobília para depois colocar lá. Ele cria o ventre para depois pôr o bebê, não é primeiro o bebê para depois vir o ventre. Ele sempre faz primeiro. Ok, mas deixa eu continuar aqui. Visão, diga aí bem forte, visão. Presta bem atenção no que eu vou te falar, meu querido. O que eu estou te falando isso aqui não é teoria do pensamento positivo. Eu estou te falando verdade bíblica. Enquanto você nunca for e ver a terra prometida, você nunca vai ter interesse por ela. Se você não namorar o que Deus quer te dar, tu nunca vai se casar com isso. Você está namorando a ideia que Deus te deu ou não? Você pensa na visão todo dia? Tu namora a visão todo dia? Tu vai para a cama dormindo pensando na visão? Tu acorda pensando na visão? Se tu não faz isso, está explicado por que você está tão cabisbaixo pensando em parar. Porque você esqueceu que o melhor está à sua frente te esperando. Mas alguns aqui, eu não sei quem, mas alguns, eu tenho que parabenizar você, irmão. Porque depois de tudo que o diabo fez na tua vida, depois de tanta derrota que você teve, tanta vergonha que você passou, tanta humilhação que você passou, você ainda está de pé, lutando e crendo que o melhor vai vir. Irmão, isso não é para gente fraca não. Isso é para gente que fez da promessa âncora para a alma. E tu está apoiado e falando, Deus pode tudo, menos uma coisa, falhar. E se Deus prometeu, eu não vou morrer enquanto a promessa dele não se cumprir. Diz aí para alguém do seu lado, me ajuda a pregar, tu não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir. Fica em paz, você vai ver. Quem tem visão, diga amém. Põe uma coisa na tua cabeça, quem tem visão nunca se preocupa com a provisão. Vamos fazer uma mudança na palavra provisão para você entender isso aqui. Faz uma separação e acrescenta um acento agudo. Provisão. Provisão. Pré, pós. O que é pró? Pró é um prefixo. Pré é um prefixo. Pré-pago, eu paguei antes. Pós-pago, eu pago depois. Pró significa eu peguei antes para fazer depois. Provisão. Deus nunca dá para você a visão primeiro e a ferramenta depois. A ferramenta sempre vem antes e a visão depois. Se você não entender isso aqui, você não vai entender o porquê que algumas coisas na tua vida não andaram para frente. Porque você está perguntando, Senhor, cadê a provisão? Cadê a provisão? Cadê a provisão? E Deus está falando, não te dei a visão? Sim, provisão. Eu não teria te dado a visão primeiro para te dar a ferramenta depois. Eu te dou primeiro a ferramenta para depois te dar a visão. Eu te dou primeiro 5 pães e 2 peixes para depois te mostrar que eu queria usar eles para multiplicar para 5.000. Você não entendeu? Ele imolou o cordeiro antes da fundação do mundo, para depois fazer o mundo. Ele sempre dá para você primeiro o que você precisa, para depois te mostrar como usar aquilo que você precisa. Irmão, põe isso na tua cabeça. Se você não acredita nisso, você não vai ver isso. O que você está esperando Deus te dá para você cumprir aquilo que Deus mostrou para você, você não precisa orar, você apenas tem que tentar enxergar onde que está. Porque em algum lugar da tua vida a provisão já está. Provisão vem antes. Aquilo que você precisa para fazer a visão acontecer já veio antes. Talvez é uma queixada de jumenta, talvez é um pouquinho de azeite na panela, um pouquinho de azeite na botija, um pouquinho de farinha na panela. É pouco, mas o que é pouco para você e você ignora é o que Deus precisa para poder fazer a visão acontecer na tua vida. Pare e pensa nisso. Você já viveu uma fase onde você não sabia o que fazer, e aí do nada você viu que aquilo que você precisava fazer, a ferramenta para fazer estava na tua frente. Era aquela pessoa, era aquele contato, era aquela estratégia, era aquele dom. E você estava, como que eu faço? Como que eu faço? E aí você tem que vir aqui hoje para entender o seguinte: quem tem visão dada por Deus,
não se desespera pela provisão. Por isso que, irmão, eu tenho uma raiva de quem pergunta para mim, vai pagar como? Tem dinheiro? Não é para você não, mas não vai falar, cala a boca. Quem deu a visão para mim? Não foi Deus? Deus, então cala a boca. Não deixa o diabo te usar para tirar minha paz, não. Você está sendo usado pelo diabo para tirar minha paz. Se Deus me deu a visão, é porque Deus já me deu o que Ele não vai me dar, Ele já me deu. Está em algum lugar o que eu preciso para fazer isso. Nunca mais fique perguntando, onde está o dinheiro? A visão é de Deus? Se a visão é de Deus, a provisão já veio antes. Diz aí para alguém do teu lado, está em algum lugar aí, irmão. Procura. Tem um dom teu que Deus prometeu que ia te prosperar, e você não está entendendo que Deus vai te prosperar através desse um dom que Deus te deu. Ok. Tem uma ideia tua que Deus te deu, dentre tantas elas que você, se você pegasse ela e aplicasse ela, Deus te prosperava. Mas você quer insistir nas outras, Deus está falando, tenta aquela. Pega os 5 pães e os 2 peixes. Pega aquilo que você achava que não ia dar nada, sendo que quando eu te dei, era para poder te dar tudo. Sabe, você tem tanto, alguns de vocês não entendem isso. Você tem tantos dons, e você está focando mais nos principais. E tem alguns dons que são minoritários, pequenos, que você é bom, mas não tão bom quanto outros, que é exatamente isso que Deus quer usar para você melhorar. É exatamente isso que Deus quer usar para você viver uma mudança na tua vida. Mas depende de visão. A provisão já está em algum lugar. Vá dormir descansado. Vá dormir em paz. Você acha que Deus te daria a promessa para depois te dar as ferramentas? Isso aqui é para o diabo ouvir, calar a boca e nunca mais falar no teu ouvido e você ouvir ele. Diga aí bem alto aí, até ele ouvir, diga, já está na minha mão. O que Deus precisa usar para mim viver a promessa, diga aí de novo, já está na minha mão. O que Deus precisa para poder fazer aquela tua empresa aumentar e prosperar, diga aí para alguém do teu lado, já está na minha mão. Diga aí para outra pessoa do teu lado, não fica desesperado, irmão, já está na tua mão. Você tem a visão de que já está na tua mão? Você não entendeu. Você tem a visão de que já está na tua mão? Você tem a visão de que, meu Deus da glória, você tem a visão de que Deus já te complementou, Deus já te preencheu, Deus já te capacitou para viver isso, você só vai aprimorar e vai pôr isso em ação. É isso que me traz nesse texto, porque esse texto fala de uma visão que Deus deu para o profeta, e a visão que Deus deu para ele já sabia da provisão. E ele não temeu porque ele sabia, é um resto que tem, se eu pegar o resto e jogar, vai descer. Todo o resto teu só é resto porque é para ser resto. Tu não precisava de muito, tu só precisava disso. Eu fico com raiva de gente que só fala do que o diabo levou. Aí o diabo levou, aí o diabo levou. Meu irmão, o que o diabo levou era aquilo que não ia fazer falta. Porque o principal nunca vai embora, a queixada de jumenta não vai embora, o restinho de azeite não vai embora, os 5 pães e 2 peixes não vão embora, o que você precisa nunca vai embora. Por quê? Porque Deus garante, o necessário vai ficar, mas você tem que ter visão. Visão, é o que eu preciso, é o necessário. Agora presta atenção, a tua visão é em vão, se você crê muito nela e não crê em Deus. Porque no final das contas, por mais que você creia no potencial do teu projeto, no potencial do teu sonho, você tem que depositar toda a tua fé em Deus, porque você sabe, somente Deus pode garantir que isso aqui vai acontecer. Elias é um homem que ele ouviu nesse capítulo 18, uma palavra de Deus. Deus deu para ele uma visão no seu espírito, e ele disse, eu ouço chuva, e não é qualquer chuva, eu ouço o som de chuva abundante. 3 anos e meio não chovia, e ele falou, vai chover, e não é qualquer chuva, vai ser uma chuva tão abundante que se a cabra não for embora agora, ele vai ficar atolado no meio do barro. E ele fala isso na frente de alguns, e quando olharam para o céu, não tinha uma nuvem no céu. E ele não fica insistindo, falando, mas vai cair a chuva. Não tem nuvem, mas vai cair a chuva. Não tem sinal, mas vai cair a chuva. Não, ele simplesmente falou, vai descer uma chuva abundante. Virou as costas, foi embora. Porque Elias é um visionário,
e visionários sempre falam apoiado na verdade, nunca nos fatos. Qual que é a diferença de fato e verdade? Fato é a verdade pela metade, verdade é a verdade por completo. Fato é a descrição do estado presente, verdade é a descrição do estado futuro. Muita gente é preso e vai para a cadeia por conta de fatos. Depois, por conta de exames, testes e filmagens, eles são libertos por conta da verdade. Verdade é sempre a descrição completa. Fato é simplesmente a descrição do momento. Você quer ver um exemplo do que é fato e verdade? Se você pega uma semente de maçã na tua mão e tu olha para ela, tu está olhando para um fato e para uma verdade. É fato, é uma semente, é verdade, é uma árvore. Você olha para uma pequena nuvem e fala, é fato, é pequena, é verdade, vai vir uma chuva abundante. Você olha para um projeto pequeno e fala, é fato, é pequeno, é verdade, é uma mega corporação. Não entendeu? Jesus fez uma declaração e disse uma declaração importante que tu nunca entendeu e tu vai entender agora o que ela quer dizer. Jesus diz, conhecereis e a verdade vos... O que é verdade? Verdade é a descrição do futuro. Fato é a descrição do momento. O fato da semente ela é pequena, a verdade dela ela não é uma árvore, ela é um bosque. Porque se tu plantar uma, vai ter outras dentro dela, e dentro das outras vão ter outras dentro dela. Então peraí, você pode falar duas coisas, que você tem uma semente, uma árvore ou um bosque. Qual dos dois você vai querer? Você vai querer ficar no fato ou na verdade? Deus sempre olha para a verdade, por quê? Porque pessoas abrem mão de coisas pequenas, porque elas só olham para o fato. Deus nunca abre mão de coisas pequenas, porque Deus sempre olha para a verdade. Deus sabe, é verdade, é pequeno, mas é verdade, vai crescer. É fato, é pequeno, é verdade, vai aumentar. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha isso aqui para você entender. Toda a ansiedade tua, todo o desespero teu, todo o medo teu, sabe por que ele existe? Porque você está olhando para os fatos e não para a verdade. O fato do capítulo 18 de 1 Reis é o seguinte, não tem uma nuvem no céu, como é que vai chover? Não tem sinal. A verdade é, Deus falou que vai descer uma chuva, e se Ele falou, eu vou me agarrar na verdade, e eu vou me livrar de qualquer pressão, para ficar querendo provar para você a verdade. Irmão, entenda isso aqui, você está sofrendo ansiedade, você está sofrendo medo, porque você está olhando para os fatos. Visionários olham para a verdade, eles olham para a semente e falam, não é uma semente, é uma árvore, e não é só uma árvore, é um bosque. Eles olham para um bebê e falam, não é um bebê, é um grande homem, uma grande mulher de Deus. Eles olham para um pequeno CNPJ e falam, não é um micro negócio, não é uma microempresa, não é um pequeno negócio, isso aqui é uma grande corporação, isso aqui é uma corporação multimilionária. Eles olham para um pequeno sonho e falam, isso aqui não é um pequeno sonho, isso aqui é uma realização que vai mudar os próximos 50 anos da minha vida. Eles, irmão, olha para mim, por isso que Deus não abriu mão de você lá atrás, porque lá atrás você estava alguns de vocês estavam nas drogas, estava cheio de bebida, você estava se prostituindo, fazendo tudo que não devia, se era uma coisa pequena, você não valia nada, mas aquilo era o fato. A verdade era o seguinte, Deus ia fazer de você um grande homem, uma grande mulher, e quando você entende da verdade, a verdade te liberta. Por quê? Porque fato é a descrição do estado presente, verdade é a descrição do estado futuro. É fato, teu filho está te dando dor de cabeça, é verdade, bendito é o fruto do teu ventre. É fato, tu está quebrado agora, mas é verdade, Ele vai prover todas as suas necessidades segundo as riquezas da sua glória. É fato, tu está cabisbaixo agora, mas é verdade, em Cristo você é mais do que vencedor. É fato, tu está velho, mas é verdade, tu não vai morrer sem viver a promessa de Deus na tua vida. Olha para alguém do teu lado e diga assim, se você conhecer a verdade vai te libertar, a verdade vai te fazer dormir em paz, a verdade vai te fazer deitar na cama e roncar, e virar de um lado para o outro, e digerir bem a comida, e levantar do outro dia e sorrir, ao invés de continuar dia após dia, sofrendo e reclamando, olhando para os fatos. Porque quando você sabe que Deus fala baseado na verdade, você sabe que ainda que Ele me mate, nele eu confio. Ah, meu Deus da glória.
Você está sentado do lado de alguém que é um fato, mas para Deus ele é uma verdade. Ele se olha como ele está agora, Deus olha para a pessoa que está do teu lado e como ele vai ser. Quem está do teu lado é uma pessoa que está se olhando no jeito que ele está, mas todo dia quando ele acorda, Deus olha para o jeito em que ele vai estar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Se tu sabe da promessa, a verdade te libertará. Se tu sabe do que Deus falou que vai fazer na tua vida, a verdade vai te libertar. Esse peso vai embora, essa opressão vai embora. Eu estou dizendo aqui, até alguém levantar a mão e ser liberto de um espírito de lágrima, de tristeza, de opressão. Manda o diabo calar a boca e bater de retirada para o inferno. Manda esse demônio voltar para onde ele veio. Ele não vai entrar na tua mente, ele não vai entrar no teu sono, ele não vai entrar na tua vida. O que vai entrar em você é a verdade. Tu sabe da verdade. Isso aí não é uma semente, isso aí é uma árvore. Isso aí não é apenas um sonho, não, isso já é materialização. Deus não teria te dado uma visão que ele não fosse cumprir. Deus não teria te dado uma palavra que ele fosse tentar cumprir. Ele só te dá aquilo que ele sabe que ele pode fazer. Elias fala: vai descer uma chuva abundante. Ele vira as costas e o povo deve ter: mas cadê nuvem? Cadê nuvem? Cadê nuvem? Eu no lugar dele eu falava: eu estou falando da verdade, seu trouxa, não estou falando fato não. Eu sou crente, quem é crente anda na verdade, não é no fato. Não. Eu estou falando, seu trouxa, é do que Deus vai fazer, não é do que é trouxa quem fica dando atenção para o diabo, que o diabo está fazendo. Eu não estou olhando para o que o diabo está fazendo, eu estou olhando para o que Deus vai fazer. Olha para alguém e diga assim: meu irmão, para de ficar dando moral para o diabo, viu? Volta a dar moral para Deus. Você está falando demais do que o diabo está fazendo. Qual foi a última vez que você ficou só falando do que Deus já fez, e do que Deus está fazendo, e do que Deus vai fazer? Você já percebeu, irmão? Você já colocou já no papel tudo que você falou do mundo espiritual uma semana inteira? Você falou: tá difícil, tá complicado, ai o diabo. Quando foi que você viu que você passou a semana inteira falando: Deus fez, Deus está fazendo e Deus disse que vai fazer? Eu vi ele fazendo, e eu sei que ele vai fazer. Eu vi ele fazendo, eu sei que ele vai fazer. Ele fez ano passado, fez essa semana, e eu sei que ele vai fazer até o final do ano. Eu estou falando até você arrancar esse espírito de miséria da tua vida. Se você andar na verdade, se você andar na visão, a visão vai te libertar, a verdade vai te libertar. Olha o que Deus falou, olha o que Deus prometeu, olha o que Deus te disse. Sai da tua cama dizendo: eu já estou lá, pela fé eu já estou lá, pela fé eu já consegui, pela fé eu já alcancei. O justo vive pela fé, ele não vive pela vista, ele vive pela visão. Ok. Vai descer uma chuva abundante. Que maravilha. Só que a chuva, quando desceu, ela só desceu porque antes ele resolveu uma situação um pouco mais difícil. Porque, só para você lembrar isso aqui, se você não está familiarizado com a história. Há 3 anos e meio não chovia em Israel. Irmão, 3 anos e meio sem chover, hoje, é uma coisa. Você pode trazer água de qualquer lugar do mundo, e ainda assim fica difícil. Nessa época é complicado. A seca vem, daqui a pouco vem a fome. Agora, qual que é o problema da seca? A seca tem uma razão. Existe seca em Israel porque o povo está seco. O povo está adorando Baal. O povo se distanciou de Deus. Então, para Elias resolver a seca física, primeiro ele vai resolver a seca espiritual. Ele chama os 450 e fala: quer saber de uma coisa? Vamos resolver aqui essa sequidão espiritual. O Deus verdadeiro vai fazer fogo descer e vai consumir o altar. Vamos resolver essa seca aqui. Vocês acham que Deus não existe mais? Que Deus não é real? O Deus que fizer fogo descer é o Deus real. Ele resolve primeiro no espírito, para depois resolver o problema no físico. Tem problema teu que você está tentando resolver no físico, que na verdade não é físico, é um problema espiritual.
O que eu conheço de gente que está se matando de trabalhar, trabalhando dobrado, e não está prosperando, não está pagando as contas, não consegue limpar o nome, por quê? Porque ele acha que é uma questão de trabalhar mais. Não é trabalhar mais, você fez curso de administração, tudo mais, mas é que você está tão separado de Deus, você está tão ganancioso, você é tão orgulhoso, que você não entende que prosperidade, tudo na tua vida é espiritual. Amado, desejo que vá bem em todas as coisas, vírgula, assim como vai bem a tua alma. Primeiro você prospera dentro, para depois prosperar fora. Primeiro você enriquece dentro, para depois enriquecer fora. Primeiro vem a visão, depois vem a empresa. Primeiro uma mulher se torna mãe aqui, para depois ter um filho aqui. Aquele que achou uma boa esposa, se ele achou uma boa esposa, é porque a mulher já é uma esposa antes de casar. Ela não se casou para se tornar uma esposa. A mulher já era uma esposa antes de casar. Antes de casar, ela cuidava bem do seu pai, ela cuidava bem da sua casa, ela era responsável, ela era econômica. Tem muita gente que se casou e ele tem uma mulher, mas não tem uma esposa, porque a esposa é um dom de Deus. Aquele que achou uma boa esposa encontrou graça aos olhos do Senhor. Ter um filho não te torna pai, ser pastor não te torna pastor. Você é aquilo que você é por dentro, não aquilo que você vê por fora. E tudo aquilo que você é por dentro, veja, por isso que alguns de vocês, você tem que entender, Deus vai te prosperar muito, porque você é uma pessoa visionária. Você tem muita visão, você tem muito projeto para o reino de Deus, para a tua vida. E tudo que o diabo quer fazer é você ignorar isso. Irmão, tudo aqui dentro começou com uma visão, tudo. O banco que você está sentado começou com uma visão. Ele não começou com material. Uma casa começa com uma visão. Uma casa não começa com concreto, com tijolo. Uma casa começa com um projeto, com um sonho, com um desejo. Aí você coloca num papel, faz o desenho, depois você materializa. Essa roupa que eu estou usando, isso aqui é visão. Alguém pensou na cor do tecido, alguém criou o tecido, depois costurou. Se a gente tirar tudo que é fruto de visão, não sobra nada. Então você nunca pode ficar dando voz para o diabo, ouvido para a voz do diabo, achando que porque você não está vendo do lado de fora não vai acontecer. Tudo que acontece do lado de fora começa primeiro dentro. Não é interessante como alguns de vocês aqui, alguns de vocês aqui, se orava para Deus salvar aquela pessoa que você amava, aquela pessoa da tua casa, e você, para poder começar a andar na promessa, você começava profeticamente dizendo: minha casa já está salva, minha casa já está salva. Enquanto você dizia isso, ele estava lá enchendo a cara, estava lá fumando, bebendo, se prostituindo. Mas tu dizia: minha casa serve ao Senhor, minha casa serve ao Senhor. Não é interessante como em pouco tempo veio para fora toda a visão que Deus tinha te dado por dentro? Você falava: meus filhos são uma bênção, meus filhos são uma bênção. Um estava roubando, o outro matando, outro fazendo qualquer desgraça. Você: meu filho é uma bênção, 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 meu filho é uma bênção. Não é interessante que daqui a pouco veio para fora que você começou a falar por dentro? Visão. Elias falou: vai vir chuva, mas cadê o sinal? E primeiro ele vai e resolve no espiritual o problema que acontecia no físico. Antes que eu continue, alguns problemas que você está tentando resolver, você tem que mudar a forma de atacar. Você está atacando o físico, ataca o espiritual. Tem problema teu que você está tentando resolver da saúde, tratamento de uma doença, e não está resolvendo, por quê? Porque não é um problema no teu corpo, é um problema no teu espírito, é uma falta de fé, é uma dubiedade espiritual. Sabe, alguns de vocês estão há 5, 6 anos tentando resolver um problema físico, que se você gastasse 5, 6 meses no espiritual, tu resolvia. Elias fala: vamos resolver isso aqui. E ele fala: o Deus que descer fogo é o Deus verdadeiro. Vai lá, pode gritar, chama ele. Ele começou a zombar deles, falando: olha, grita mais alto, quem sabe ele está viajando, está ocupado, está dormindo, está ouvindo vocês. E eles ficaram de manhã até a tarde gritando: Baal, 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 Baal. Até que não adiantou, aí um começou a matar o outro, começaram a se cortar e tentaram chamar a atenção, não deu certo. Aí ele falou: acabou o show, acabou a gracinha, agora deixa eu mostrar quem que é o verdadeiro Deus. Olha para alguém do teu lado e diga assim: deixa Deus mostrar quem Ele é na tua vida, irmão. Eu acho interessante a ousadia de Elias. Elias, ele vai tipo assim: sai da frente, sai. Deixa eu mostrar aqui deixa eu mostrar com quantos paus se faz uma canoa. Deixa eu mostrar quem que é Deus. Irmão, todo crente em algum momento chega numa situação em que Deus te impulsiona a tomar uma atitude de levantar a cabeça e falar: deixa eu mostrar para você agora quem é o Deus que eu sirvo de verdade.
Deixa eu mostrar para você que o meu joelho vai liberar isso aqui daqui a alguns dias. Deixa eu te mostrar só que uma campanha forte de madrugada vai resolver. Irmão, eu sinto falta de um crente, de crente que ainda tem aquela ousadia, aquela autoridade espiritual, de levantar o peito e estufar, não porque ele se apoia na própria obra, mas porque ele se apoia na obra do Calvário e sabe do que Cristo fez por ele. E ele sabe que ele já está abençoado nas regiões celestiais, ele já sabe que ele já está com Cristo, ele já sabe que ele tem tudo a favor dele. Como faz falta aquele tipo de crente que levanta a cabeça, estufa o peito e fala: agora eu vou mostrar quem que é Deus. Me caluniaram, tentaram me roubar, tentaram tomar minha posição, mas deixa eu mostrar quem que é Deus. Eu vou cair para um propósito agora, eu vou cair agora, eu vou fazer um trabalho aqui espiritual. Você vai ver quem que é Deus. E ele faz uma coisa interessante, ele pega lá, ele reedifica o altar, ele pega, faz uma vala, e ele pega e põe a madeira, e depois que ele põe a madeira, ele põe o sacrifício, aí ele põe pedras, e aí a Bíblia diz que ele dá um passo para trás, e ele dá um passo para trás, ele se afasta, aí ele faz a oração, quando ele vem o fogo, desce, e maravilha, fogo desceu, o fogo evaporou a água, o fogo consumiu a lenha, o fogo consumiu e fez virar cinzas o sacrifício, o fogo consumiu e fez virar cinzas a madeira, a lenha. Mas a Bíblia diz uma coisa interessante: o fogo consumiu a pedra. O fogo consumiu a pedra. Você pode até queimar pedra, mas você não pode consumir pedra, porque pedra não pode ser consumida por fogo, pedra não pode virar pó através do fogo, é impossível. Mas tu serve um Deus, irmão, que quando Ele quer mostrar que é Deus na tua vida, Ele não faz água evaporar, porque outros fariam. Ele não faz a lenha sumir e ser consumida, porque qualquer um faria. Ele não faz o sacrifício virar cinza, qualquer um faria. Mas quando Deus quer provar que é Deus na tua vida, meu irmão, Deus faz pedra ser consumida pelo fogo. Aliás, pare e pensa nisso. Talvez é por isso que Elias teve fé de falar que ia descer a chuva, mesmo sem ver uma nuvem, porque se ele acabou de ver Deus fazer pedra ser consumida pelo fogo, que é impossível pela lei da natureza, ele tinha fé para dizer: agora, se Deus acabou de fazer uma loucura lá atrás, eu estou tranquilo que a loucura que Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Irmão, você consegue levantar a mão e agradecer a Deus pelas loucuras que Ele fez na tua vida? Olha quanta coisa louca Ele fez na tua vida, que você falava: não é possível Deus fazer, e Deus foi lá e pá, Deus fez. Você falava: não é possível acontecer, e Deus foi lá e pá, e Deus fez acontecer. Tudo aquilo que Deus fez antes era uma forma de você apoiar a tua fé no passado, na tua experiência passada, e falar que se Deus foi capaz de fazer aquilo lá atrás, se Deus foi capaz de consumir as pedras lá atrás, Ele é capaz de fazer descer uma chuva abundante através de uma pequena nuvem agora. Eu não vou continuar até tu dar um glória bem alto aí, porque se tu lembrar de uma coisa louca que Deus fez, tu vai ficar em paz e vai dizer: Deus vai fazer outra loucura na minha vida. O que é loucura para os homens é realidade para Deus. Aí abaixada aí. Quantas pedras Deus fez ser consumido na tua vida? Quantas? Quantas pedras? Quanta coisa que não podia acontecer, aconteceu. Quanta coisa que não podia mudar, e Deus foi lá, pôs a mão e mudou. Quanta porta que não abria, Deus foi lá e Ele não abriu não, Ele escancarou e abriu para você. Irmão, se você entende o que Deus fez antes, você não tem como duvidar do que Deus vai fazer agora, ainda que você não tenha sinal. Sai do teu lugar se for preciso, mas acha 7 pessoas, diga para 7 até Ele dar um glória. Deus vai descer fogo nessa pedra, irmão. Deus vai descer fogo nessa pedra. 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 O que parece impossível, fica em paz. Deus vai descer fogo nessa pedra. O que parece que não pode acontecer, o que os doutores disseram que não acontece, não tem lei que permite, não tem lei que permite isso, não tem cláusula que permite isso. Fica em paz, porque quando Deus quer descer e consumir pedra, Deus entra e entra. Era para você ter pulado, mas eu vou continuar. Ele entra no legislativo se for necessário, Ele entra no executivo se for necessário, mas Ele cria um caminho para fazer o que diziam que era impossível. Agora, olha que coisa interessante. Elias vê o fogo descer. Quem está sendo abençoado aí, diga amém.
O fogo desce, consome, e depois que o fogo consome, ele vai e mata os 450 profetas. Por que ele mata? Porque a seca é fruto da seca espiritual, e a seca espiritual é fruto dos profetas. Eles dividiram o espiritual de Israel. Então, enquanto ele não mata o divisor, enquanto ele não mata a pessoa que criou contenda, enquanto ele não destrói a raiz do problema, ele não pode resolver a consequência. Mas ele mata os profetas depois que ele adora. Porque sacrifício, você sabe, sacrifício é adoração. Você lembra que Abraão disse para Isaac e para os meninos: nós vamos subir ali e vamos adorar. Mas eles subiram para o quê? Para sacrificar. Porque você não pode adorar sem se sacrificar. Tem gente que acha que levantar a mão e cantar é adorar. Não, meu irmão, adorar é quando você tem um terno bom, uma roupa boa e está nem aí. Você soa, você faz ficar suado, você borra a maquiagem, tu arruína aquela chapinha que você levou. Você ficou aí 40 minutos para fazer a maquiagem, para esconder toda a cratera da face da lua que tinha aí. E aí depois que você escondeu, você não quer derramar uma lágrima e ainda quer dizer que eu fui lá adorar o Senhor e Deus ouviu minha adoração. Você adorou caramba, rapaz, porque é impossível você adorar e não sacrificar. A adoração tem que ter sacrifício. Você paga gasolina para pegar o teu carro e sair e vir para cá, você gasta dinheiro para vir para cá, não tem como você adorar e não sacrificar. Mas eis a coisa interessante: quando ele adorou, sacrificou, depois que sacrificou, os inimigos morreram. Tem tipo de inimigo, irmão, que não morre enquanto você não adorar a Deus. Ok, eu pensei que você ia adorar. Tem tipo de inimigo que não morre enquanto você não adorar a Deus. Tem coisa que só morre se você adorar. Sabe qual que é o problema? Que tem muito crente que só fala de porta aberta. Ai, canta, adora que Deus abre porta. Mas peraí, eu não preciso de porta aberta, eu preciso de morte. Eu preciso que Deus mate uma célula cancerígena. Eu preciso que Deus mate um espírito de contenda. Eu preciso que Deus mate um espírito de rebelião. Eu preciso que Deus deixe no mar vermelho esse faraó que está tentando me pegar. E eu vou dizer isso aqui porque eu não termino a mensagem enquanto tu não matar alguma coisa aqui hoje. Tem coisa que tu está tentando matar na oração, mas se tu adorar, vai morrer na hora que tu adorar. Enquanto tu adora, a adoração quando sobe, bênçãos descem. Quando bênçãos descem, problemas têm que ir embora. Isso aqui já era para você ter levantado a mão aí, e não fica preocupado se quem está do teu lado achar que você é maluco. Só você sabe do problema que você está enfrentando, e você tinha que estar agora era fazendo um barulho mais alto, para matar o pior inimigo da tua vida. Porque tem inimigo que só morre quando tu adora. Tu adora aqui e Deus acaba com a Ayabaxaia, e Deus acaba com o levante lá. Tu adora aqui e Deus acaba com a perseguição lá. Tu adora aqui e Deus acaba. Me ajuda, Deus. Mas deixa eu entrar no texto. Deixa eu pregar o que eu vim pregar. Depois que ele faz tudo isso, ele resolve o problema no espiritual, mata, adora. Aí só depois disso, ele fala a visão. Ele fala: eu vejo, eu já ouço som de chuva abundante. Não tinha uma nuvem, ele falou: eu estou vendo, e eu estou ouvindo som de chuva abundante. Eu não estou falando dos fatos, eu estou falando da verdade. Tem chuva abundante vindo. Tem chuva abundante vindo. Deixa eu lembrar você uma coisa aqui: o poder da vida e da morte ainda está na língua. E tu tem um espírito de covardia, que esse espírito de covardia que tu tem na tua vida está te atrapalhando de viver o teu milagre e a tua vitória. Porque você nunca abriu a boca para declarar o que Deus te falou. E porque tu nunca abriu a boca para declarar o que Deus falou, tu nunca abriu o ventre espiritual para produzir. Porque a tua boca é o teu ventre espiritual. O que você fala tem poder de dar vida. A tua boca é quando você lança o sêmen da palavra, a semente da palavra, e pega no óvulo da fé. Só quem é forte entendeu isso aqui. Quando você libera o sêmen da palavra e pega no óvulo da fé, quando você pega a tua fé e começa a falar o que a palavra de Deus disse a teu respeito, quando você começa a ejacular, a lançar, só quem é muito carnal não entende isso aqui. Quando você começa a lançar a palavra dentro do óvulo da fé, em pouco tempo você começa a ver a palavra que você lançou penetrar no óvulo da fé, e você começa a ver mudança. É por isso que Jesus diz que Ele é a semente, porque Ele é a palavra. E uma vez que você fala a palavra e tem o óvulo da fé, quando a palavra ela penetra no óvulo, começa a ter milagre, começa a produzir diferença.
diferença. E tem gente que depois de tudo que você viu Deus fazer, você ainda não consegue ter autoridade de Deus para abrir a tua boca e falar: eu já vejo chuva abundante a caminho da minha casa, eu já vejo os meus filhos na igreja, eu já vejo minha casa na igreja, eu já vejo a minha família. Tu nunca teve coragem. Tu nunca teve coragem de abrir a boca e falar. Tu acha que eu estou brincando? Ou você acha que eu estou te falando do mundo espiritual? Qual foi a última vez que você começou a falar para todo mundo do que Deus te falou? Porque você sabe que se você falar, você vai produzir. 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 Qual foi o... Mas e se eu falar, vão achar que é loucura? Meu irmão, só acha quem é loucura, quem não é visionário. Só fala que... Qual foi a última vez que você olhou para a tua situação e falou: tudo isso aqui vai mudar em pouco tempo. Tudo isso aqui vai mudar em pouco tempo. Vai ficar apertado. Vai ficar apertado, muito apertado. Vai ficar muito apertado. Qual foi a última vez que você abriu a tua boca e deu vida para a visão? Eu vou te dar 30 segundos para ver se você faz algo, mas pelo amor de Deus, abre a tua boca e dá vida para a tua visão. Deus falou dentro de você, mas não importa o que Deus falou dentro, enquanto você não trazer para fora com a tua boca, você não vai dar vida para a visão. Qual foi a última vez que você falou: eu assino o contrato esse ano, eu compro esse ano, vai chegar esse ano, já é meu esse ano? Por isso que a tua vida está enrolada, porque tu deixou de ser crente, e quem é crente não pode ter espírito de covardia. Para de ser covarde, abra a tua boca, deixa quem quiser achar que você é louco, maluco, idiota. Idiota e louco são eles que não entendem como é que o mundo espiritual trabalha. O mundo espiritual é o seguinte: o que tu liga aqui embaixo está ligado lá em cima. Como é que Deus vai ligar lá em cima uma coisa que tu não abriu a boca para dizer que vai acontecer? Lá está Elias dizendo: vai vir uma chuva, e é abundante, e ela vai vir com força. E quem acha que eu não tenho que estar falando isso, eu estou falando, porque se eu falo com a boca o que eu vi com o meu espírito, eu vejo com os meus olhos aquilo que a minha boca falou e meu espírito enxergou. Levanta a mão aí, 30 segundos, abra a tua boca e diga o que Deus prometeu a teu respeito. Diga: esse ano não passa de abril, não passa de maio, é por essas semanas. A vitória já é nossa em nome de Jesus. A vitória e a conquista já é nossa em nome de Jesus. Esse ano eu pego, esse ano eu entro, esse ano eu chego. Agora deixa eu acabar. Deixa eu acabar. Ele abre a boca e ele fala: vai vir uma chuva abundante. E manda ele ir rápido, porque se ele não for rápido, ele vai ficar atolado. E ele faz uma coisa: ele sobe para o alto do monte. Ele entra em posição de parto. Ele se ajoelha, ele puxa as pernas, põe a cabeça entre os joelhos. E aí ele faz uma coisa: ele chama o moço dele e ele fala: vai lá e vê se você consegue enxergar alguma coisa. Entende isso aqui? Se você não entendeu nada do que eu falei até agora, ou se você entendeu, a parte mais importante é o que eu estou falando agora. Porque o que eu estou falando agora é a senha que vai fazer a tua promessa se cumprir. Você tem uma pessoa na tua vida com quem você pode falar da tua visão? Ele tem. Elias falou com um moço, falou: vai vir uma chuva aí abundante. Agora, me ajuda a dar luz à visão. Eu vou ficar aqui em trabalho de parto, em posição de parto. Vai lá e vê se o meu esforço está indo em vão ou não. Eu preciso de alguém que me ajude a enxergar se a visão está nascendo ou não. Tem muita gente que não alcança a visão porque você não tem nem... Por isso que se você só tem invejoso do teu lado, você tem que imediatamente mudar o teu ciclo de amizade. Porque você tem que ter uma pessoa do teu lado que te diga... Irmão, eu vou te dizer o porquê que você tem que ter essa uma pessoa.
olhe bem para mim. Você acha que essa pessoa existe para te incentivar? Não. Você acha que essa pessoa existe para te falar, vai dar certo? Não. Porque essa pessoa não precisa te dar fé, porque você já tem tanta fé que você falou sem sinal o que ia acontecer. Mas você precisa de alguém que esteja observando os sinais do tempo, para te ajudar a entender se já está acontecendo ou não, ou se você tem que pôr mais pressão e ir mais rápido ou ir mais devagar. Deixa eu tentar te explicar isso. Uma mulher, quando vai dar luz ao parto normal, ela precisa ter alguém do outro lado, olhando e dando para ela informações de sinais, dizendo, ó, já dilatou, tem 5 dedos de dilatação, mais um pouquinho, tá abrindo, faz força, tá dando certo, faz força, tá dando certo, tô vendo, faz força, faz força, faz, sabe por quê? Porque quando chega a hora de você dar luz à tua visão, você está tão focado no trabalho, que tu não consegue ver sinal, se o trabalho está dando certo. Então você precisa de alguém do teu lado que fique observando os sinais para dizer para você, vai mais porque está dando certo, trabalha mais porque está dando certo, os números estão aumentando, a gente recebia tantas ligações, agora estamos recebendo tantas ligações, a gente recebia tantas propostas, agora estamos recebendo, Se tu não tem uma pessoa dessa na tua vida, como é que você vai saber se você tem que ir mais rápido ou mais devagar? Sabe que tipo de pessoa é essa? Aquela pessoa que olha para você e consegue falar, eu estou percebendo que você está mais crente, hein? Continua assim, porque está dando certo o teu trabalho, daqui a pouco você vai dar luz. Essa pessoa é aquela que fala para você, estou vendo que você está mais focado, hein? Continua assim, porque eu estou vendo a dilatação, eu estou vendo o caminho se abrindo, eu estou vendo a cabecinha aparecendo, eu estou vendo o bracinho, eu estou vendo a mãozinha, eu estou vendo um sinal de que está se materializando a tua promessa. Continua assim, eu não estou aqui para te empolgar e te incentivar falando, vai que vai dar certo, eu só estou aqui para te dar uma informação, vai nesse ritmo, ou vai mais devagar, porque se for muito rápido tu vai matar ele, ou então vai mais rápido, porque se for devagar tu vai morrer de dor. Obrigado. Você tem que ter uma pessoa na tua vida, que posso te dizer, continua porque está dando certo. Eu vou te falar, no mundo espiritual, dentro da igreja, essa é aquela pessoa que vem depois do culto e fala, pastor, o senhor não tem noção, o senhor pregou e tantas pessoas confirmaram a mensagem, tantas elas. Essas pessoas são aquele menino, aquele moço que vai tentar ver se tem alguma nuvem para dizer para o profeta o seguinte, continua desse jeito porque a gente está vendo resultado. Continua desse jeito porque estamos vendo mudança. Agora, eu sei que alguns de vocês nunca se preocuparam em preencher a tua vida com uma pessoa dessa, porque tudo que você quer na tua vida é gente que te incentiva, mas que não consegue avaliar o teu progresso. Mas se você não tem ninguém que consegue avaliar o teu progresso, é por isso que Deus me mandou aqui hoje, porque tem alguém aqui, que você está tanto tempo trabalhando em algo, você está fazendo tanta força, que você pensa que você está morrendo, você pensa que você está quase no fim, e não tem ninguém olhando para ver se tem sinal de que está para nascer, não tem ninguém que diz para você, está dando certo, continua assim, e porque não tem ninguém na tua vida que diga isso, você está quase pensando em parar, mas eu vim aqui enviado por Deus para te dizer essa palavra, está dando certo, não para, continua assim, porque daqui a pouco, tu vai dar luz ao teu maior milagre, até o dia de hoje. Levanta a mão e recebe essa palavra. Hoje é o último dia em que você ficou sem ter informação privilegiada. Deus veio para te dizer, não para, está dando certo, continua fazendo essa oração que está dando certo, continua vindo mais da igreja que está dando certo, continua nessa estratégia que está dando certo, continua, porque eu já estou vendo o caminho se abrindo, eu já estou vendo o milagre vindo, eu já estou vendo a bênção chegando. Continua, teu trabalho não é em vão, teu esforço não é em vão, teu sofrimento não é em vão, está dando certo, e você não está vendo, está dando certo,
Você consegue ver a visão? Não. Sabe por que você não consegue ver a visão? Porque quem está no trabalho para fazer a visão acontecer, irmão, é impossível você ser o patrão, o gestor, e ainda conseguir, ao mesmo tempo em que você faz tudo, comparar números, comparar gráficos. É impossível. É impossível você ser o dono do estabelecimento e você mesmo fazer gráficos. Você tem que ter alguém pago para poder fazer gráficos. Você tem que ter alguém que fala: faça para mim gráficos, como que estava 4 meses antes, como que está agora. Quem na tua vida consegue te dar um gráfico espiritual de como é que você está? Quem? Por que o profeta precisa de um moço? Porque eu vou fazer uma coisa tão forte aqui, eu vou dar luz à visão. Deus me disse que vai vir chuva, eu vou, mas eu preciso que alguém fique lá de olho. Irmão, eu já deveria ter acabado, sério. Eu já deveria ter acabado, mas se eu não acabei, desculpa. Não é porque minha primeira mensagem do ano não, mas é porque alguém aqui está precisando de uma direção para o ano inteiro aqui. Para quem é essa palavra? Dá um glória a Deus aí. Essa pessoa que Deus colocou na tua vida é uma pessoa que não inveja a tua promessa. É uma pessoa que quer ver a tua promessa, porque ele sabe que o teu ganho é o ganho dele. Se chover para você, chove para ele. Se tiver bom para você, tá bom para mim. Tem gente que sabe que você é um cálice. Se Deus te transbordar, eu vou receber um pouquinho do que Deus vai. Se Deus te transportar, vai vir um pouquinho de bênção para mim. Tem sempre alguém na tua vida que não quer o teu pior, mas ele quer ser sincero com você e ele quer falar: vai mais rápido, que se você continuar assim, a dor vai te matar. Ou vai mais devagar, que se tu fazer muita força, você vai fazer nascer prematuramente. Por 6 vezes ele fala: vai lá e sobe. Viu alguma coisa? Não, senhor. A gente só fala de Elias. Irmão, Elias era um homem crente, mas esse moço é mais crente ainda. Ele é tão crente quanto Elias. Sabe por quê? Porque esse moço ouviu o profeta falar: vai vir uma chuva abundante aí. E ele olhou para o céu e não viu sinal. E ele não murmurou. Ele ouviu a visão que Deus falou. E ele não falou: tá bom. Como que a gente vai conseguir isso? Se a gente não tem patrocínio, a gente não tem propaganda, não está na mídia, como que a gente vai fazer isso? Como? Tá bom, como? A gente não tem aqui um bom patrono, não tem, como? Ele não fez isso. Ele ouviu e ele acreditou. Por quê? Porque esse moço é um visionário. Esse moço é tão visionário, que toda vez que ele ia e não via nada, ele voltava e o profeta falava: vai de novo. E ele ia de novo. E ele voltava e não dava certo. E o profeta falava: vai de novo. E ele foi de novo e não deu certo e voltou. Irmão, tu é crente mesmo quando tu vai a primeira, a segunda, não dá certo. Mas toda vez que o profeta fala: vai de novo, tu vai de novo. Se tu é o tipo de pessoa que só vai esperando dar certo na primeira e na segunda, tu tá mal, não vai chegar muito longe não. Mas se tu é o tipo de pessoa que está na terceira tentativa, na quarta tentativa, na quinta tentativa, e toda vez que o profeta ouve que não está acontecendo nada, ele fala: volta e tenta de novo, parabéns, daqui a pouco vai chegar a 7ª vez, vai chegar o número da perfeição. E eu vou te dizer o que Deus já falou no meu espírito: 2023 é a 7ª vez, 2023 é a 7ª vez, 2023 é a vez que você vai tentar de novo, e dessa vez vai dar certo, porque você irmão, dá raiva, irmão, dá indignação com essa geração. Essa geração sonha alto, mas é uma geração fraca. Já percebeu que essa geração de hoje é tudo fraco? Fica quieto, rapaz, tenta o segundo. Não foi de novo. Vai a terceira. Não foi de novo. Vai a quarta. Não foi de novo. Vai. Irmão, Deus não vai testar a tua fé fazendo dar certo na primeira, na segunda, na terceira. Deus testa a sua fé fazendo você ir na quarta, quinta, sexta, 7ª. Aí Deus testa a tua fé. Deus testa a sua fé quando você fez o 4º concurso
prestou a 4ª prova, tentou o 5º financiamento, tentou a 7ª renegociação e não deu certo. Porque é aí que você fala: Senhor, eu sei da visão, e eu não abro mão da visão, porque o Senhor pode tudo, menos falhar. E se o Senhor me deu a visão, eu não pedi essa visão, eu não pedi essa promessa, o Senhor me deu essa promessa. Eu já estava acostumado a viver sem, eu já estava acostumado a viver com menos. Aí o Senhor veio, sacudiu minha vida e falou: eu vou te dar. Eu já estava acostumado a ficar para titia. Aí o Senhor veio e falou: tu vai casar. Eu já estava acostumado a terminar minha vida sozinho, velho. E o Senhor me falou: vai ter filho. Pera aí. Se o Senhor me deu a visão, eu vou tentar. Irmão, diz aí para alguém do teu lado, até ele entender o que Deus falou. E eu já acabei. Fala bem alto para ele: tenta de novo. Mas dessa vez, olha para mim, mas olha bem para mim, porque dessa vez você tem que lembrar o que é que o profeta fez. Ele pôs a cabeça entre os joelhos, ele tampou os ouvidos, e ele está no trabalho de parto com o ouvido tampado, como alguém querendo dizer: enquanto não nascer, eu não vou ficar dando ouvido para o que o diabo está falando através das pessoas. As pessoas estão dizendo: não tem sinal. Eu ouvi de Deus: vai vir a chuva, e eu não vou dar ouvido. Eu vou focar no que Deus me falou. Agora, segura isso aqui, segura aqui rapidinho. Ei, manda aí abaixar. Você não pode querer viver a tua visão querendo ficar bem na fita com todo mundo. Sabe por quê? Porque a tua visão depende de foco, depende de você tampar o ouvido. E tampar o ouvido depende de você não atender algumas ligações, não ir em alguns jantares, porque você está muito novo na fé e ainda não entendeu que tem gente que em 10 minutos com você, ele não tem que falar da visão, a presença dele já passa para você um peso espiritual que prejudica você na tua visão. Eu estou falando de coisa que pouco crente entende. O que é você estar do lado de alguém, a pessoa não falar nada, mas você está do lado dele, começa a abaixar, tu começa a se sentir para baixo e mal. Por quê? Porque é um leproso, um derrotado do lado de alguém que Deus chamou para ser vencedor, e ele está passando a doença da cegueira, ele está passando. Qual foi a última vez que você percebeu que quando você ficava perto de alguém, tu sentia tanta dor no corpo? Qual foi a última vez que você percebeu que quando tu ficava, qual foi a última vez que você percebeu que tinha gente que te ligava, ficava meia hora com você no teu telefone, e ele só falava bobagem, não falava nada do teu sonho, mas ele não precisava falar, porque existe uma transmissão espiritual, espírito como espírito. Você não pode querer ser bem sucedido e sociável ao mesmo tempo, porque ser bem sucedido vai exigir que você não se associe com todo mundo. Olha bem para mim, tem gente que você ama, que talvez é da tua casa, que é um jugo desigual. Ele tem, isso é para alguém que Deus está falando. Ele não tem a visão que você tem, e porque ele não tem a visão, você não entende. Mas toda vez que você fica dando ouvido para ele, você deixa alguém vir desmotivar você do que você está tentando fazer de novo. Não dá para você dar luz ouvindo todo mundo. Eu cheguei no ponto em que eu agradeço a Deus de tantas coisas que Deus me deu. Eu agradeço a Deus por uma bênção. Minha esposa fala: nossa, mas eu queria ser você assim. Mas só Deus sabe o quanto que isso me custou. E eu agradeço a Deus porque Deus me deu isso. Chega um momento em que você não está mais nem aí para não sair, para não conversar, para não atender o telefonema, e você não tem dificuldade de falar sem ofender. Meu querido, não é que eu não gosto de você, eu gosto de você,
mas tu está me atrapalhando espiritualmente, conseguir algumas coisas, e eu estou lutando aqui, focado, e eu não posso ficar agora perdendo meu tempo precioso, conversando com alguém que só está falando da miséria e da desgraça passada. Irmão, quando você consegue falar não para as pessoas, sem se justificar, tu conseguiu a maior bênção que tu poderia ter. Qual foi a última vez que você teve? Irmão, olha para mim, quantas vezes você tem que ficar inventando história? Eu não atendi porque eu estava no banho, eu estava no manicure. Mentira, você não atendeu porque você falava, Senhor, de novo, ele não quero falar com ele. Pessoa, meu Deus, ele não tem falta de fé. Sabe por quê? Tem pessoa, quando você fala com ele do nada pergunta, e aí, está dando certo? Só para poder dizer, né? Aí eu vou estar orando por você, né? O que for da vontade de Deus vai acontecer. Irmão, quem sabe da tua visão e crê nela, não fica perguntando muitas vezes como é que está. Ele pergunta e no final de tudo fala, mas você sabe que já deu certo, né? Você sabe que já deu. E aí, vai vir a chuva? Vai. Está vendo nuvem? Não, mas já vai dar certo, você sabe que vai dar, né? Eu não vou ficar orando por você, eu não tenho que orar, já deu certo. Eu não tenho que contribuir com oração, eu só vou orar para você ficar em paz, porque já deu certo. Diz aí para alguém do teu lado, já deu certo, já deu certo, já deu certo. Você não tem que orar para Deus fazer, você só tem que orar para Deus te dar paz. Já deu certo, põe a mão no teu coração e diga para você mesmo, já deu certo, já deu certo. A chuva vai descer, já deu certo, já deu certo. Já, agora, termino agora com isso. O menino vai e olha, e vê uma pequena, irmão, olha a minha mão, imagine o que é uma nuvem desse tamanho, você consegue imaginar? Agora imagine o que é ele olhar para isso, e voltar e falar que ele viu isso. Se sou eu olhava e falava, não vi nada, sabe por quê? Porque se ele me disse uma visão, e eu estou vendo um sinal, e o sinal não bate com o tamanho da visão, eu não vou falar nada para ele. Se apenas os números, sabe, os números mudaram, não muita coisa, mas mudou um pouquinho. Para que eu vou dar atenção para isso? Porque quem é crente sabe que tem coisa, Atos 2, que quando Deus começa a fazer, tu fala, mas o que é isso? Isto é aquilo que o Senhor disse. Você vai apontar por esses dias para algo e vai dizer, isso aqui é aquilo que o Senhor disse. Essa pequena, irmão, ele falou uma chuva grande, veio uma nuvem pequena. O que você faz quando Deus te promete grande e te responde pequeno? O que você promete? Deus te prometeu te prosperar, te deu um emprego que você ganha metade do que ganhava no outro, e trabalha o dobro do que trabalhava no outro, e tu fala, Senhor, como é que pode? Você deveria estar fazendo o que Pedro fez. E isto aqui é o que o Senhor disse. Isso aqui não é estranho não. Isso aqui que você não está entendendo, isso aqui é o que o Senhor disse. Aquele moço era crente, ele olhou e falou, é pequeno, mas é o suficiente do que eu precisava. Isso aqui é o que o Senhor disse. Se você não consegue agradecer pelo pequeno, tu nunca vai agradecer pelo grande. Um contrato pequeno, uma venda pequena, uma pequena mudança no resultado, uma pequena mudança no cenário, e você deveria apontar e falar, isto é o que o Senhor disse. Eu vou me alegrar nisso, porque isso aqui é a mão de Deus. Pega a mão de alguém do seu lado, fica em pé, deixa eu orar pela tua vida e pela vida de alguém. Eu passei da hora, mas eu quero que você faça essa oração. Põe a mão sobre alguém do teu lado e diga para essa pessoa, meu irmão, Deus está agindo em teu favor, viu? Deus está agindo em teu favor. Vai dormir porque Deus está agindo em teu favor. Vai descansar porque Deus está agindo em teu favor. Você está vendo um pequeno sinal, vai dormir porque Deus está agindo em teu favor. Deus está agindo em teu favor.
Alguém aqui seja liberto agora desse espírito de ansiedade. Você vai conhecer a verdade te libertará. Tu não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir. Eu estou falando para alguém, não vai chegar a Páscoa, não vai chegar abril, e tu vai continuar desse jeito. Deus está dizendo para alguém que Ele vai mudar a tua vida ainda no primeiro trimestre desse ano. Ele vai dar uma reviravolta, Ele vai sacudir tudo, vai descansar, vai acontecer. A promessa está de pé, a promessa não caiu, a promessa está mais viva do que você pensa. Continua fazendo força, continua se esforçando, continua focado. Você está mais perto de chegar do que pensa. Você está mais perto da Yabaxaia.